Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria, com muito prazer, estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando neste quarto trimestre sobre corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Este é o assunto do nosso trimestre. E a lição de hoje tem como título O Espírito Humano e o Espírito de Deus. É a 12ª lição de uma série de lições que estão tratando sobre a tricotomia do homem, ou seja, o homem como corpo, alma e espírito. Já estudamos 11 lições. Após esta lição, apenas mais uma lição para nós encerrarmos o quarto trimestre de 2025 e iniciarmos o primeiro trimestre de 2026. E eu quero desde já contar com você, meu caro professor e aluno, para o próximo ano estarmos juntos aqui em nosso canal. Dito isto, nós queremos pedir a você que deixe o seu like e que compartilhe esta aula com outros professores e alunos e quem sabe com aqueles que, porventura, durante o ano de 2025, deixaram de frequentar a Escola Bíblica Dominical. Quem sabe esta lição sirva de estímulo para aqueles que já não frequentam as nossas EBDs. Meu amado irmão, neste momento nós vamos fazer uma breve oração. Já é hábito nosso orar ao Senhor, pedir que Ele nos abençoe durante a exposição desta aula. Ore comigo, por favor. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado e querido Filho, nós estamos nos dirigindo a Ti em oração, porque somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, neste canal para transmitir a Teus filhos mais um conteúdo, nesta ocasião, da 12ª lição deste quarto trimestre de 2025. Pai, que a Tua palavra possa fluir dos nossos lábios e Teus filhos possam recebê-la com o coração aberto. Assim, Pai, através desta lição, nos encoraja e nos faça entender a interação, a comunhão que há entre nós e o Espírito Santo, para que possamos vencer as grandes batalhas em nossas vidas. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, começar a nossa aula e começamos sempre com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes da igreja em Roma, aos Romanos, capítulo 8, versículo 16, o versículo que diz o seguinte: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. Repetindo, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. Vamos então à verdade prática. Diz assim a nossa verdade prática: além do seu testemunho em nosso espírito, o Espírito Santo age no íntimo de nosso ser, intercedendo, edificando e produzindo o seu fruto, ou seja, o fruto do Espírito. Repetindo, além do seu testemunho em nosso espírito, o Espírito Santo age no íntimo de nosso ser, intercedendo, edificando e produzindo o seu fruto. Prosseguindo então, vamos para a leitura bíblica em classe, que se encontra na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 14 a 16. Na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 14, versículo 14. E na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes das igrejas da Galácia, aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Vamos, pois, à leitura do texto sagrado. Diz assim a palavra do Senhor: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Os outros textos dizem o seguinte: porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto.
Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Vamos agora para os objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo: ensinar como o Espírito Santo inicia e fundamenta a vida espiritual, despertando a consciência, gerando fé, ensinando as verdades divinas. Segundo objetivo: mostrar como o Espírito Santo atua na comunicação com Deus e no auxílio ao crente, testificando a filiação divina e intercedendo em seu favor. Terceiro e último objetivo: enfatizar como o Espírito Santo edifica o crente através da oração em línguas e produz as virtudes do fruto do Espírito, que representam o ápice da vida cristã. Estes, pois, são os nossos objetivos. Persiga, meu caro professor, esses objetivos a cada tópico. No primeiro tópico, você deve atingir o primeiro objetivo. No segundo tópico, o segundo objetivo. E no terceiro tópico, o terceiro objetivo. Não dê aula pela metade, caro professor. Dê a aula por completo, ainda que seja de forma resumida, mas fale de todos os tópicos da lição, e assim a classe vai entender a lição por completo quando, de fato, você, caro professor, conseguir transmitir a lição e atingir tais objetivos. Vamos então à nossa introdução. A nossa introdução diz o seguinte: nesta lição estudaremos alguns aspectos da obra do Espírito Santo no espírito humano. Trataremos do despertar da consciência, da fé, do ensino em toda a verdade, da intercessão, da edificação pelo orar em línguas e do fruto do Espírito. Veja, os irmãos, que nós estamos aí com vários subtemas. Prosseguindo, veremos como o Espírito Santo é imprescindível para uma vida espiritual autêntica e frutífera. Então falaremos do despertar da consciência, da fé, do ensino em toda a verdade, da intercessão, da edificação pelo orar em línguas e do fruto do Espírito nesta lição. Vamos então ao primeiro tópico da lição, a obra inicial do Espírito. Primeiro subtópico do primeiro tópico diz o seguinte: consciência e fé. Consciência e fé é o primeiro subtópico do primeiro tópico. A ação do Espírito Santo começa em nossa consciência, despertando-a da culpa pelo pecado e apontando a necessidade de perdão. Jesus falou sobre essa obra de convencimento. Diz assim, João capítulo 16, versículo 8: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Quem é este? É o Espírito Santo, aquele que foi enviado por Deus, foi derramado sobre a igreja, e é ele quem age no coração para convencer o mundo. E é ele quem age no coração para convencer o homem do seu pecado. Portanto, é o Espírito Santo quem desperta a consciência do homem, é quem sinaliza para o homem: você precisa se converter, você precisa mudar, você precisa ter uma nova vida. E isso acontece muitas vezes durante uma pregação, durante um louvor. E como diz a palavra de Deus: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, porque o Espírito Santo, ele toca, ele fala conosco. Ele procura convencer o homem do seu pecado, e isso despertando na sua consciência a culpa pelo pecado, e aí é gerada dentro do homem a fé para a salvação, e assim começa o trabalhar do Espírito Santo na vida do homem, lá no íntimo do seu ser. Continuando a lição, ainda no espírito humano, o Espírito de Deus remove a incredulidade, produzindo fé, mediante a palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, ou seja, é a fé que é gerada
através da palavra de Deus. O que também atinge as faculdades da alma, opera-se então a regeneração, o nascimento da água e do Espírito. Já estudamos em outras lições sobre este trabalhar do Espírito em nosso interior. É a nova vida que precisamos ter para termos uma nova identidade e fazermos parte da família de Deus. Prosseguindo, o espírito que estava morto, ou seja, o espírito do homem que estava morto, separado de Deus, é vivificado, recebe uma nova vida vinda de Deus. Esse novo homem, o homem espiritual, obtém uma mente renovada e passa a viver guiado pelo Espírito de Deus. Assim, a pessoa que ainda não foi transformada por Deus, ou seja, o homem natural, não consegue entender as coisas que vêm do Espírito de Deus. Para ela, ou seja, para essa pessoa, essas coisas parecem sem sentido, como se fossem loucura. Isso acontece porque só é possível compreender essas verdades por meio da ação do Espírito. Aquele que é espiritual discerne bem tudo. Portanto, quando as pessoas olham para nós e ficam surpresas porque nós agimos dessa ou de outra maneira, é porque são pessoas que não conhecem os mistérios de Deus na nossa vida, na vida daquele que teme ao Senhor, na vida daquele que reverencia o Senhor. Isso acontece porque nós deixamos de ser um homem natural para nos tornar em um homem espiritual e vivemos em uma nova dimensão de vida. Vivemos uma vida espiritual quando de fato somos transformados através da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo em nosso interior. Prosseguindo, o segundo subtópico do primeiro tópico, a pedagogia do Espírito, ou seja, como que o Espírito nos ensina. A regeneração é o início de uma nova dimensão de vida. Uma nova vida, agora espiritual, em comunhão com o Espírito de Deus. Diz assim em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então recebemos o Espírito de Deus em nossa vida. E agora nós vamos dia após dia sendo instruído, educado espiritualmente pelo Espírito Santo de Deus. Continuando, Paulo refere-se ao papel pedagógico do Espírito que nos ensina as coisas espirituais, como Jesus havia prometido. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Temos então o Espírito Santo como nosso pedagogo, como aquele que nos ensina, como aquele que nos instrui quando devemos e como devemos falar diante dos homens. Prosseguindo, portanto, não podemos nos conformar com uma mente carnal, não podemos nos conformar com uma mente carnal, que pensa conforme os padrões deste mundo, cheio de vozes iníquas, que querem nos influenciar como filosofias, ideologias e novas teologias. Teologias que, na verdade, não são ortodoxas, são heterodoxas, ou seja, não seguem o ensino reto da palavra de Deus, o ensino original da palavra de Deus. Criam para si doutrinas, inventam práticas que distorcem completamente dos ensinos sagrados. E a instrução de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 8, foi esta: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Tenhamos cuidado, pois, meu amado e querido professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Terceiro subtópico do primeiro tópico, a renovação da mente. Devemos viver
em constante contato com o Espírito de Deus, para que com uma mente sempre renovada, desfrutemos da sabedoria divina, imprescindível para nosso viver diário. Para isso é fundamental uma vida de consagração total. Romanos capítulo 12, versículo 1, um texto muito conhecido. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o versículo seguinte diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então é fundamental que a nossa entrega seja total. Não podemos ter reservas, no sentido de dizer: Deus, até aqui o Senhor entra na minha vida, daqui por diante eu mesmo tomo conta da minha vida. Não, não, não. Precisamos ter uma entrega total, precisamos ser como sacrifício de holocausto, oferta toda queimada no altar. Retomando a leitura, para isso é fundamental uma vida de consagração total, da qual fazem parte a oração e a leitura das Escrituras, disciplinas espirituais das quais tratamos na lição anterior. Não há área de nossa vida acerca da qual o Espírito não tenha uma segura direção. Ele pode nos guiar em toda a verdade. Portanto, ouçamos o Espírito. Voz e luz é o quarto subtópico do primeiro tópico. Quando tiramos tempo para ouvir o Espírito, ele fala de muitas maneiras ao íntimo de nosso ser. Traz sabedoria e revelação, esclarece questões duvidosas e gera entendimento e paz. Ele, o Espírito de Deus, ilumina os olhos do nosso coração, como está em Efésios capítulo 1, versículo 18. Neste texto, coração significa cardia, ou seja, significa o homem interior. Portanto, a expressão de Paulo contempla o espírito humano, que entrelaçado com a alma e inseparável dela, são seus olhos, o centro da percepção espiritual, através dos quais recebemos iluminação do Espírito para compreendermos as verdades divinas fundamentais para esta vida e para a vida eterna, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Temos aqui uma frase um pouco extensa, mas o que esta frase quer dizer para nós? Nós temos espírito e alma no nosso homem interior. O nosso homem interior, espírito e alma precisam ser iluminados. É o Espírito Santo quem ilumina os olhos do nosso coração. É o Espírito Santo quem ilumina os olhos do nosso interior, para que possamos, de fato, compreender as verdades sagradas. Sem o Espírito Santo falando conosco e iluminando, nós não conseguimos entender as coisas misteriosas de Deus. Portanto, ouçamos a voz do Espírito e deixemos que ele ilumine todo o nosso ser interiormente, para que possamos compreender as verdades sagradas e tenhamos assim uma vida equilibrada, espiritualmente falando, e assim nós entenderemos, e assim nós saberemos qual é a esperança da nossa vocação e quais as riquezas da glória nos santos. Amém. Sinopse da primeira parte da lição: o Espírito Santo desperta a consciência, gera fé e renova a mente, ensinando e guiando o crente para uma vida espiritual. Repetindo, o Espírito Santo desperta a consciência, gera fé e renova a mente, ensinando e guiando o crente para uma vida espiritual. Vamos então ao segundo tópico da lição: testemunho, intercessão e edificação. Testemunho, intercessão e edificação que o Espírito Santo promove em nós é o que estudaremos no segundo tópico desta lição. Vamos então ao primeiro subtópico do segundo tópico. O Espírito testifica ao Espírito.
Romanos capítulo 8 é riquíssimo quanto ao tema da função do espírito humano na comunicação com Deus. Tratando da vida do cristão, a vida no espírito, Paulo menciona a adoção espiritual que é testificada pelo Espírito Santo ao espírito do crente regenerado. O próprio Espírito, o Espírito Santo, confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, ele testifica, ele confirma, ele comprova que nós somos de fato filhos de Deus. Essa comunicação entre o Espírito de Deus e o espírito humano traz convicção e segurança em Cristo, o que somente pode ser compreendido por meio da fé. Por isso, Paulo orava pelos Efésios para que Cristo habitasse pela fé em seus corações e pudessem compreender e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Amados, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Certa vez fui abordado por alguém de uma seita que disse que nós não vamos morar no céu, dizendo que o paraíso seria nesta terra, dizendo para mim que eu não poderia ter esperança de uma vida celestial porque não vou para o céu. E eu disse para esta pessoa o seguinte: quem te deu autoridade para dizer que eu não vou para o céu, se a palavra de Deus me dá essa autoridade? E digo mais, quem testifica dentro de mim que eu sou filho de Deus e que eu sou herdeiro de tudo que Deus tem é o Espírito Santo. E essa pessoa ficou um pouco espantada com a minha resposta, mas eu fui bem claro com ela e disse: eu tenho convicção da minha salvação, porque tenho o Espírito Santo dentro de mim e ele testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus e sou herdeiro das promessas que ele deixou para nós na sua palavra. Continuando, segundo subtópico do segundo tópico, o Espírito intercede. Ainda em Romanos 8, vemos Paulo tratando de outra ação do Espírito Santo junto ao espírito humano, a intercessão em nosso favor. Essa ação permite que, muito além de nosso intelecto, haja uma profunda súplica diante do Pai, perfeitamente sintonizada com a intenção do Espírito, que, segundo Deus, intercede pelos santos. Isso nos lembra do ensino de Paulo aos Efésios sobre a amplitude da ação divina em nosso favor, que não se limita ao que pedimos ou pensamos, mas é conforme a presença do Espírito em nós. Eu quero ler esse texto, é sempre bom, durante nossas aulas, desfolharmos a palavra de Deus e ler texto sagrado. Efésios capítulo 3, versículo 20, nos diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Versículo seguinte, Efésios 3, 21. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Deus é poderoso para fazer tudo. Somente isso não. Tudo muito mais. Somente isso não. Tudo muito mais abundantemente. Somente isso também não. Tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isto é o que diz a palavra do Senhor. Eu creio e você pode crer nisso também, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Prosseguindo, o Senhor sempre nos surpreende com o seu extraordinário agir. Uma das razões disso, certamente, é a ação do Espírito no processo de intercessão. Ele prescruta nosso interior, ou seja, ele examina o nosso interior com detalhes, para muito além de nossa compreensão, agindo em nosso espírito. Como Salomão escreveu, o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser.
Provérbios capítulo 20, versículo 27, na Nova Almeida Atualizada. Chegamos então à sinopse da segunda parte da lição. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus e intercede em nosso favor de maneira profunda e além do nosso entendimento. Vou repetir para você, meu caro professor e aluno. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus e intercede em nosso favor de maneira profunda e além do nosso entendimento. Terceiro e último tópico da lição: edificação e fruto do Espírito. Primeiro subtópico do terceiro tópico: o Espírito ora bem. A ação do Espírito Santo na esfera do espírito humano é vista também na carta aos Coríntios, quando Paulo ensina sobre as línguas estranhas. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14: porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Veja, irmãos, que aqui estamos falando de um tema pentecostal. Esta lição realmente pode assustar aqueles que não acreditam na atualidade dos dons espirituais. Mas nós acreditamos na atualidade dos dons espirituais e cremos que a oração feita em línguas é uma oração que promove a edificação da pessoa que está orando, ainda que o seu entendimento fica sem fruto no momento da oração, quando ele penetra na presença de Deus e começa a orar em línguas. Diz a palavra do Senhor, não eu, disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, e isso está na Bíblia Sagrada como ensinamento para nós. O Espírito daquele que ora em línguas ora bem. É a oração mais profunda que você pode fazer. Por isso que é importante motivar os nossos irmãos e irmãs a buscarem o batismo no Espírito Santo e o dom de línguas, para não só falar em línguas no momento do batismo, mas para continuar falando em línguas e orar em línguas para que o seu espírito ore bem. Continuando, as línguas estranhas são articuladas segundo o Espírito de Deus. Quando oramos em línguas, portanto, oramos segundo o Espírito. Esse processo de articulação espiritual atinge o perfeito propósito divino. O meu espírito ora bem. Esse deve ser o nosso maior desejo, irmãos. Não é orar segundo a nossa própria vontade, mas é orar na dimensão do Espírito. Orar segundo o Espírito. É orar sem ficar apenas pedindo, clamando para nós, mas ter a oração como um momento de comunhão, de diálogo com Deus. Você fala com Deus e Deus fala com você através da oração. O Espírito ora bem, mas o nosso intelecto não compreende a mensagem. É o que diz a palavra de Deus. Paulo não apenas orava, mas também cantava em línguas. Se nós olharmos outros textos sagrados, nós vamos ver o cântico em línguas presente no texto sagrado. Que desfrutemos mais, meus irmãos, desse extraordinário recurso de edificação espiritual, aperfeiçoando o nosso espírito na comunhão do Espírito de Deus. Ainda que não entendamos com a mente, o nosso interior é fortalecido com poder. Falar em línguas é um presente divino que renova nossa fé. Por isso devemos sempre estimular aqueles irmãos que ainda não são batizados no Espírito Santo a buscarem o batismo no Espírito Santo e serem batizados no Espírito Santo e a partir daí viver uma nova dimensão espiritual na sua vida. Prosseguindo, segundo subtópico do terceiro tópico, o ápice da vida cristã. Outra maravilhosa obra do Espírito Santo no crente é a produção das virtudes listadas por Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Chamadas de fruto do Espírito, representam o ápice da vida cristã e envolvem nosso ser por inteiro. O espírito do convertido é santificado pelo Espírito de Deus dia após dia. Diz assim a palavra do Senhor: haveis sido santificados pelo Espírito do nosso Deus. A obra do Espírito de santificação, conforme Romanos capítulo 1, versículo 4, vai progredindo e o crente passa cada vez mais a expressar o quê?
expressar o fruto do Espírito, expressar o amor, expressar a alegria, expressar a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Isso é viver e andar no Espírito. Este é considerado pelo comentarista o ápice da vida cristã. O que nós queremos na nossa vida cristã enquanto estivermos aqui na terra? É produzir o fruto do Espírito, porque é isso que faz a diferença na vida do cristão. Um cristão que tem amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio é um cristão completamente dominado pelo Espírito. É o cristão que anda no Espírito. Por isso, Gálatas 5,16 nos diz: andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Sinopse da última parte da lição: a oração em línguas edifica o Espírito e o Espírito Santo produz virtudes que representam o ápice da vida cristã. Aqui o comentarista deixa 3 exemplos, como amor, gozo e paz, o amor, alegria e paz. Repetindo, a oração em línguas edifica o Espírito e o Espírito Santo produz virtudes que representam o ápice da vida cristã, como amor, gozo e paz. Vamos então à nossa conclusão. É Cristo quem proporciona essa profunda comunhão do espírito humano com o Espírito de Deus. Como Paulo afirma, o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Por isso, não nos enganemos. Quando o Espírito de Deus age em nós, ele sempre glorifica a Cristo. Amém. Chegando ao final, nós sempre convidamos você para a próxima aula. Não perca a 13ª e última lição do 4º trimestre de 2025. Lição conclusiva deste trimestre, que tratará sobre preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. E eu quero contar com a tua presença aqui, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Esta aula será ministrada no dia 21 de dezembro de 2025 e a última aula no dia 28 de dezembro de 2025, e daqui a 2 semanas estaremos já iniciando um novo trimestre. Aqui me despeço de você, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Peço que você continue orando por nós para que continuemos esse tão importante trabalho. Deus te abençoe em nome de Jesus, mas não se esqueça de deixar o like e de compartilhar esta aula com outros professores e alunos e também com ex-alunos da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.